Os fundos imobiliários estão completando 30 anos e, como parte das comemorações, você está recebendo vários tipos de conteúdos especiais aqui do Suno Notícias. A gente convidou alguns gestores de fundos importantes para falar sobre esse mercado e as perspectivas num joguinho rápido ali de 3 perguntas. Esses conteúdos serão exibidos sempre aqui na nossa conversa das 19 horas do Suno Notícias. Hoje, abrindo a série de convidados, eu falo com o sócio fundador da Guardian Gestora, o Gustavo Asdorian. Gustavo, muito obrigado mais uma vez por ter topado conversar com a gente. Tudo bem por aí? Tudo bem, obrigado pelo convite, Greg. Obrigado a todos aí, boa tarde. Então vamos lá, queima-roupa. Gustavo, por que vale a pena investir em fundos imobiliários? Greg, vamos lá. Tem várias vantagens, né, de se investir em fundos imobiliários, assim, no geral e comparado com imóveis, né, diretamente também. Então, se a gente comparar, por exemplo, com investimento direto em imóveis, a gente tem, né, no fundo imobiliário o ganho, que seria o aluguel do imóvel, que no fundo imobiliário é o dividendo, ele é isento de imposto de renda no caso desses fundos listados, com mais de 55 cotisas, aquelas regras da regulamentação, esses no geral que a gente olha aí no IFIX são isentos, então essa já é uma vantagem, né, porque vale a pena investir. O outro ponto, comparado com comprar direto um imóvel, é liquidez, que você pode comprar e vender esses fundos maiores, aí, um volume até alto de dinheiro todos os dias, né, sem muito custo. Um outro ponto interessante que vale a pena são os custos de transação na compra e na venda. Quando você compra um imóvel, você tem corretagem alta, você tem emolumentos, cartório, você tem diversos custos. No fundo imobiliário, hoje em dia, as corretoras estão super competitivas, com taxas muito baixas ou nenhuma taxa. Então, tem esses custos mais baratos. Você tem também a parte de poder investir com menos dinheiro. Então, hoje você tem fundo imobiliário que a cota é R$10, R$9, e você já consegue investir. Um imóvel não, você precisa juntar um volume muito maior de dinheiro. Você tem também o ponto de investir com menos dinheiro em grandes imóveis, que mesmo com muito dinheiro você não teria acesso. Então, comprar a cota de um fundo, você consegue ter ali 4, 5, 10 galpões grandes e diversificação. E você consegue também acessar, porque os imóveis têm mais padrão, você consegue acessar muitas vezes locatários, inquilinos, que são grandes empresas com muito boa qualidade de crédito. Então, aí boas vantagens aí comparado com investir em imóveis, você investir direto em fundos imobiliários. E no Brasil, os fundos imobiliários costumam pagar dividendos mensais, então aí já é uma diferença se você comparar investimento em renda variável no geral, que tem ações que só pagam dividendo a cada 6 meses ou uma vez por ano. No imobiliário você tem ali uma recorrência de capital que entra de volta. Então, acho que são bons pontos aí bem interessantes de vantagens para investir no segmento de fundo imobiliário. Gestor treinado é outra história, né? Está com tudo ali na ponta da língua. Gustavo, os últimos 30 anos foram marcados por uma grande evolução do setor, né? Especialmente nos últimos anos, que a gente viu uma disparada na procura pelos fundos imobiliários, inclusive na quantidade dos fundos. Eu quero saber quais são as perspectivas para essa indústria nos próximos anos, na sua opinião. Então, Greg, a gente hoje, parte aí dessa evolução que você comentou, pontuou muito bem, a gente olha o número de investidores em fundos imobiliários, já passou de 2 milhões de investidores, então um crescimento muito grande. Então é exatamente isso, né? É uma classe de investimento que está se popularizando muito rápido, e acho que as expectativas são de que isso continue. Tá? Então a gente tem, claro que altos e baixos aí no ciclo da economia. A gente viu uma explosão de quantidade aumentando de investidores quando o CDI, a Selic, né, foi para 2% ao ano, e a gente viu que mesmo no momento pior do ciclo, com a Selic subindo, esse mercado continuou apresentando aumento de número de investidores. Então, acho que as perspectivas para frente, elas são de um contínuo crescimento do setor. Esse crescimento de investidores não é só de investidores, né? É o crescimento de número de fundos, de tamanho de fundos. Isso faz com que, para frente, os investidores tenham mais opções para escolher, os investidores vão ter mais liquidez, vai ficar mais fácil e barato você comprar e vender o fundo imobiliário.
e os gestores vão se profissionalizando cada vez mais também. Então, surgem novas gestoras, o mercado fica cada vez mais competitivo e essas gestoras têm que fazer trabalhos melhores para continuar existindo e isso acaba refletindo num produto melhor para o investidor. Então, a gente vê hoje já uma cultura, por exemplo, de transparência com relatório gerencial, onde a grande parte dos gestores independentes já produzem esses relatórios, onde eles explicam o que tem dentro do fundo, como está a vacância, como estão os contratos, assim, materiais no geral são bem ricos em informação para o investidor, coisa que assim, não tinha nessa transparência há 10, 15 anos atrás. Então, acho que as perspectivas são boas, são de crescimento, e são de produtos melhores e de mais opções, né, daqui para frente. Com tantas opções, com essa melhora conjuntural do setor, aí vai uma pergunta para finalizar, um pouco mais pessoal. Quais são os tipos ou o tipo de fundo imobiliário que você prefere pessoalmente mesmo? Você fala, esse aqui é o meu xodó. A gente viu bastante agora na pandemia que a parte de fundos de tijolo de logística foram muito resilientes. Então, a gente viu que a parte de fundos de tijolo de shopping, de escritórios, esses dois setores sofreram mais, com mais vacância, com lockdown, e a parte de logística foi muito resiliente. E a parte de logística está dentro da infraestrutura que o Brasil carece tanto e ainda tem muito para investir. Então, é um setor que ele tem muito potencial que a gente ainda enxerga para ganho de preço e ganho de dividendo na bolsa, nas cotas dos fundos, né? E é um setor que ele é resiliente, que quando o mercado está ruim, ele tem se mostrado que ele aguenta mais o tranco. Então, acho que esse é um segmento que a gente gosta. E o segmento de fundos de papel, a gente gosta também, e aí tem que tomar mais cuidado para olhar o tipo de fundo e o momento que você entra. Então, tem fundos que têm carteira muito concentrada em IPCA, outros em CDI, e a gente está vendo agora esses momentos de ciclo econômico de CDI indo de 2 para 3,75, né, IPCA que foi 12, agora está mais para 5,6, ou seja, o momento que você entra em fundos que tem muito IPCA e muito CDI, você pode ter um ganho maior ou perda, dependendo da hora de entrada e de saída. Mas são fundos muito interessantes. O IPCA, ele, ao longo prazo, né, protege o teu patrimônio, né, de perdas e te dá ganhos reais, né, de juros. Então, a proteção de patrimônio é interessante. E um pouco de alocação em CDI, quando o CDI está mais alto, é interessante também, porque te traz ganhos que são mais ainda, né, acima da inflação potencialmente. Então são dois setores que a gente gosta bastante aqui. Gustavo, obrigado pela entrevista e parabéns por fazer parte dessa história dos 30 anos dos fundos imobiliários. Valeu mesmo. Obrigado, Greg. Obrigado a todos. Um grande abraço.